Até hoje, mesmo com toda a tecnologia da internet, o rádio não perdeu sua magia e continua sendo um dos meios mais rápidos de comunicação. Sandro é um apaixonado por rádio. Prova disso é a sua coleção. São mais de 20 aparelhos, alguns deles das décadas de 20 e 30. Ele conta que eles vieram de vários países do mundo, principalmente da Europa e Estados Unidos. Eu gostava de rádios já na época, eu gosto de eletrônica, né? Sou formado em eletrônica também. Então o que aconteceu? Deu um start, falei, eu vou comprar o primeiro rádio. Estava em Bauru, comprei esse rádio lá e aí começou aquela vontade de colecionar. E essa vontade vai aumentando, entendeu? Aí eu comprei um outro rádio em São Paulo, de um amigo meu, em São Paulo. Mas eu queria ter alguns mais antigos um pouco, e principalmente da década de 20, que eu acho muito interessante pela história do rádio. E aí eu comecei a comprar alguns rádios nos Estados Unidos, né, da RCA, até Walter Kent, Zenith, e posteriormente me interessei pelos Philips. Comprei um Telefunken e comprei um rádio alemão Lohe, que hoje eu tenho aqui em casa comigo, um rádio de 1926. Um detalhe chama a atenção: o colecionador não trabalha em nenhuma empresa de comunicação. Ele é formado em Direito. Meu interesse realmente era pela eletrônica e pela história do rádio. É por isso que eu coleciono rádio hoje. Essa história do rádio, principalmente a história do rádio aqui no Brasil, né, que fez com que a gente tivesse toda essa mídia hoje. A primeira transmissão de rádio no Brasil foi feita em caráter experimental no Rio de Janeiro, em 1922, por Juliano Marconi. Nesses 90 anos, muitas coisas mudaram, mas uma coisa é certa: a paixão continua a mesma. O rádio é uma forma de mostrar que isso funciona até hoje. Eu tenho um rádio que tem 80, 90 anos, quando você acaba de consertar, esse que é o prazer, você ligar o rádio e ouvir uma transmissão sonora de uma emissora aqui em Votuporanga, por exemplo, né, transmitindo um noticiário ou um programa de rádio e que você consegue ouvir e que funciona até hoje. É uma paixão eterna? É uma paixão eterna. Uma das curiosidades da coleção é este Philips holandês, modelo 2802, de fabricação 1927. Esse rádio, o interessante dele, Danilo, é que você, para ouvir outras emissoras, você tinha que fazer um intercâmbio entre várias bobinas que acompanhavam esse rádio, entendeu? Então, se a pessoa, o usuário, quisesse ouvir uma outra emissora, ele desligava o rádio, tirava uma bobina, colocava uma outra bobina com uma outra frequência para ouvir essa outra rádio que ele queria ouvir, entendeu? Como você conseguiu ele? Esse rádio eu comprei de um amigo meu em São Paulo, que estava se dispondo do rádio na época, precisava se dispor do rádio. Falei, não, deixa comigo que esse rádio é meu porque é muito interessante. No Brasil só tem ele. Este aqui é um Cacique modelo 36 de 1933. Foi o primeiro aparelho fabricado no Brasil. Esse rádio é o primeiro fabricado no Brasil pela IP, Instituto Paulista de Eletrotécnica. Esse foi o primeiro rádio fabricado no Brasil, de 1933. Inclusive eu tenho o contrato de compra e venda desse rádio. Hoje tem muito poucos rádios que a IP fazia, que é o modelo Cacique. Muito poucos rádios no Brasil hoje. Está na mão de alguns colecionadores. No máximo dá para contar no dedo quantos rádios tem hoje no Brasil. Já este aqui é um americano de 1921. O detalhe é o tipo da antena. É um rádio americano, The Forest, modelo D7A. Esse rádio ele usa uma antena externa, chama antena de quadro. E ele funciona com um detetor galena e 3 válvulas que amplificam o sinal eletromagnético das ondas sonoras. Então esse rádio é interessante em face da idade do rádio, 1921, e porque está funcionando também. Mesmo sendo alguns deles bisavós dos aparelhos de hoje, ainda funcionam. Até às 17 desta boa tarde de terça-feira, dia 18. Vinícius, de apenas 5 anos, não ficou satisfeito com a entrevista do pai e resolveu ele mesmo terminar essa reportagem. Qual que você mais gosta? O rádio que eu mais gosto é esse The Forest aqui,
É esse Marconi e esse Philips. Esses são os rádios que eu mais gosto. E algum usa pilha aqui, algum aparelho? Não entendi o que você perguntou. Algum usa aqui alguma pilha, algum aparelho? Ah, não. Nenhum desses usam pilha. Nenhum desses. Então, qual que é esse? Como é que é esse? Esse é um rádio Philips. Vinícius para a TV ou jornal?